Olá a todos, hoje eu vou continuar falando para vocês sobre avaliação de tecnologias em saúde. Está aqui o nosso gráfico que representa de maneira mais emblemática, o ciclo de vida de uma tecnologia, onde a intensidade do uso vai aumentando ao longo do tempo até que atinge um ápice e ele começa a obsolecer. Exemplo de obsolescência tecnológica, reveladora de raio-x. Nós não usamos mais revelador, fixador, secador, enfim, aquela câmara escura, isso acabou. Está na lei que precisa de ter, mas acabou, tá? É um detalhe de que as leis hoje, às vezes as leis acabam emburrecendo a gente, né? Mas a RDC 50 está um projeto de revisão interessante e isso deve diminuir, né? Então, nós estamos no capítulo 2, parte 2 de avaliação de tecnologias de saúde, depois seleção de produtos e fornecedores, planejamento de capital, dinheiro. Compra tecnologia, ela vai exigir o dinheiro da compra, mas vai exigir o dinheiro da operação, as despesas operacionais. Eu tenho esse dinheiro, gerenciamento de testes clínicos, quando o equipamento é pré-aprovado, nos resultados de avaliação de tecnologia, ele vai para o teste na beira do leito, com os profissionais da assistência, e muitas vezes o engenheiro clínico tem que ajudar a preparar esse ambiente, Revisão de plano diretor, é importante o engenheiro clínico, os profissionais da engenharia clínica estarem cientes do plano diretor do hospital, participação nos projetos de edificações e depois engenharia de fatores humanos. E para revisar a aula anterior, nós falamos que o planejamento administrativo e o planejamento clínico montado, a gente pode desenhar o planejamento tecnológico, ou seja, todas aquelas tecnologias que vão dar suporte ao equipamento. Falamos que tem que ser uma equipe multidisciplinar, porque tecnologia em saúde não é só equipamento. Nós temos drogas, contrastes, enfim, tem uma série de outros insumos ou outras tecnologias que outros profissionais estão mais capacitados a fazer essa avaliação tecnológica. São vários players, E a principal justificativa é entender os custos que a tecnologia vai trazer, mas também os resultados em saúde que ela vai trazer para o hospital. Ok? Então, nós vamos para a parte 2 de avaliação de tecnologia em saúde, que muitas vezes a gente é perguntado pela administração quando que eu devo substituir uma tecnologia. Então, às vezes, eu abandono uma tecnologia porque existe uma mais segura, uma que faz o mesmo exame mais rápido, os resultados da nova são mais reproduzíveis, mais exatos, ou a nova tecnologia é mais econômica. Essas são algumas das razões que a gente deve ponderar no processo de ATS para abandonar ou não abandonar. Ou às vezes você não abandona porque você não obteve o retorno financeiro ainda, não recuperou o tempo investido, a infraestrutura. Às vezes você não abandona porque você desconhece o novo ou simplesmente por resistência à mudança. Às vezes os profissionais estão acostumados com aquele equipamento e não abrem mão de fazer uso deles. Outros aspectos administrativos. O administrador te pergunta como eu posso aumentar a vida útil do parque. É importante que o parque tecnológico do hospital tenha uma vida longa e que as novas aquisições sejam justificáveis, não só do ponto de vista administrativo, como clínico, financeiro e tecnológico. Então eu posso aumentar melhorando a manutenção. Enquanto a administração não entender que ela precisa empoderar a equipe interna e formar uma equipe interna, porque são informações estratégicas que o hospital detém, que essa equipe detém sobre o hospital, você tem uma dependência tecnológica maior. Planejar o acesso a partes e peças, tudo isso deve ser negociado antes da aquisição. A gente vai falar isso no próximo episódio, que é seleção de produtos e vendedores, Mas eu tenho, enquanto eu tiver acesso a partes e peças para uma tecnologia, é muito fácil manter ela operando de maneira segura. Documentação técnica de qualidade, de fonte segura, tem que ser negociado na aquisição. Existe o manual do operador, existe o manual que é destinado aos profissionais da engenharia clínica. A gente chama de manual de serviço ou service manual. A gente acaba buscando isso no exterior, nos grupos de discussão no exterior, com colegas de outros países, porque as políticas dos fabricantes nem sempre são as mesmas de um país para outro. E procurar manter uma equipe de alto desempenho. Uma equipe que tem um desempenho bom frente ao equipamento, seja na bancada, seja na beira de leito, seja na conversa com o fabricante, com o distribuidor, é muito mais fácil você fortalecer a relação
com o fabricante ou distribuidor do seu equipamento. E às vezes o administrador está interessado em como diminuir custo. A diminuição de custo também começa no processo de avaliação de tecnologia, conhecendo a origem dos custos. O que a gente falou na aula passada do custo total de propriedade, aquele custo que está abaixo d'água, né? Você vê o iceberg, você vê a ponta do iceberg, mas a maior parte do iceberg está abaixo d'água e é ali que estão esses custos que a gente tem que procurar conhecer. Como, por exemplo, custo de climatização. É praticamente energia elétrica e manutenção do sistema. E é um custo expressivo. Então, quando você põe uma ressonância nova, um tomógrafo novo, um radioterapia, um equipamento de grande porte, você vai ter um custo ali forte com energia elétrica que as pessoas às vezes esquecem de computar. Uma outra forma é internalizando atividades, né? Tendo essa equipe de alto desempenho, você pode diminuir a dependência de empresas externas e ficar mais autossuficiente na relação com a relação com o equipamento durante a vida útil do equipamento. Outra coisa que é importante, essas atividades que vão ser internalizadas, elas começam sendo negociadas no processo de aquisição, né? Como é que é o treinamento técnico, que é o treinamento operacional. Equipar, né? Equipar a equipe interna. Nós precisamos de equipamentos. Nossos profissionais da área de engenharia, nós gostamos de medir, calcular. Então a gente acaba garantindo a segurança do equipamento, medindo o desempenho dele. Se eu não tenho equipamento para medição, como é que eu vou cuidar do equipamento? Simples, você compra um serviço externo. Hoje no Brasil a gente tem várias empresas que já sabem fazer calibração de equipamento e aí você faz um custo, né? O custeio, quanto custa fazer fora, quanto custa fazer dentro. Treinando a equipe interna. Lembrando que a RDC 02 de 2010, que determina a necessidade de que os hospitais e estabelecimentos de saúde tenham um programa para gerenciamento de tecnologias e dentro desse programa o treinamento é obrigatório. Ora, acontece um acidente com o equipamento e na hora que você vai fazer a investigação você descobre que a equipe desconhece totalmente esse equipamento. E o exemplo, né, que eu sempre uso para minimizar custo é o custo com gases medicinais, né? A quantidade de gás medicinal que eu compro tem que ser igual à quantidade de gases medicinais que são prescritas no prontuário do paciente, porque gás medicinal é medicamento e deve ser controlado como medicamento. O que eu posso fazer, né, nesse processo de avaliação de tecnologia, né, para ajudar a administração? Então, eu analisando através do meu software, meu CMMS, sabendo que o que existe no parque, com o que é necessário, eu posso ver o que está faltando. Às vezes você tem 3, 4 hospitais na rede, um bom inventário, você identifica que no hospital está sobrando uma coisa, você faz uma transferência de um para o outro, você economiza bastante recurso, né? Eu tenho que analisar, né, a continuidade da aplicação. O que eu quero dizer isso? Se o equipamento, né, esse equipamento que vai ser colocado, ele vai garantir a continuidade de um tratamento ou não, ou vai ser um tratamento novo, né? Tudo isso eu tenho que ponderar ali. Se for uma coisa nova, vai mexer na organização, vai mexer em fluxo, processos, né? Entender a vida útil da tecnologia antes da adoção, né? Quanto tempo essa tecnologia, em média, dura, né? Que é aquela aquisição com obsolescência programada. A interoperabilidade, ou seja, eu tenho, por exemplo, monitores beira de leito, de 4 fabricantes diferentes. Será que eu consigo associá-los em rede? Claro que consegue se você comprar equipamentos que têm essa função de interoperabilidade avançadas, né? A facilidade, o ease of use, se ele é fácil de utilizar ou é difícil de utilizar, de utilização complexa, determinando as necessidades atuais do parque e projetando necessidades futuras. E sem deixar de considerar o custo que essa tecnologia nova vai impor no contexto do hospital, né? Aí nós temos a questão do planejamento orçamentário, né? Eu tenho que saber, eu sei em geral o que existe e quanto custa, né? Mas quando eu incorporo uma tecnologia, eu tenho que ver em curto prazo o impacto financeiro que vai ser colocado na instituição e também ao longo do ciclo de vida dela. Se ela vai viver 5 anos, 7 anos, eu somo todos os custos durante os 7 anos e vou adquirir aquela tecnologia que tem
um menor custo nos 7 anos e não o menor preço de venda, que pode ser um engodo, né? Conhecer as despesas operacionais, que é isso que eu estou falando, energia elétrica, água, gases, ar-condicionado, preparação do site, tudo isso são despesas que estão ligadas às tecnologias, né? Quando a gente incorpora essas belezinhas, né? Ferramentas. Que ferramentas que eu tenho para fazer isso? Ó, mais uma ferramenta aqui, duas interessantes. Essa aqui é para fazer, ajuda, né, no processo de avaliação de tecnologias em saúde, quando eu estou analisando drogas, por exemplo. Por quê? Os eventos adversos com drogas, eles normalmente acontecem, são estudados antes da comercialização. E já os problemas causados com os equipamentos médicos, né, diretrizes metodológicas, elaboração de estudos para avaliação de equipamentos médico-assistenciais. Você faz o equipamento, ele funciona perfeitamente na fábrica. Você põe ele no mercado e ele se comporta de maneira diferente. Então, os eventos adversos que ocorrem com os equipamentos, normalmente eles são melhor conhecidos no período de pós-comercialização. Então, participando de conferências, feiras, né, lendo os estudos científicos, buscando bases de dados, como a base de dados dos manuais de operação da Anvisa, né? Participar da feira hospitalar ou do site da hospitalar.com, o ECRI, né? O ECRI, Emergency Care Research Institute, produz uma base de dados muito grande, muito útil para o nosso trabalho. O CEP, né? Que é o Centro de Compras Baseados em Evidências, que tem nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? Então, vários estudos de equipamentos que são feitos para todo o sistema de saúde, isso está na internet, pode ser muito útil também. Livros técnicos e administrativos também contribuem com esse trabalho de avaliação de tecnologias que a gente faz dentro dos hospitais, né? E depois que eu assisto dessa avaliação, eu tenho que recomendar, né? Levar isso para um comitê, né? Depois de ter estudado os aspectos técnicos relacionados à tecnologia, os aspectos clínicos também, como que o equipamento se integra com as práticas clínicas atuais, né? E depois de avaliar o aspecto financeiro, assistência técnica, o aspecto financeiro, compras, administração, toda essa equipe participando desse trabalho junto com a engenharia clínica, a gente gera um documento, né? Um documento final, quer dizer, tu tem algumas atividades antes, né? Revisar a aplicação no ambiente clínico, vai envolver médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, né? Avaliar os aspectos técnicos e regulatórios, a gente pode contribuir com isso, como por exemplo o caso dos aparelhos que emitem radiações ionizantes, eles têm uma legislação específica e a vigilância sanitária, antes desse equipamento funcionar, tem que dar uma autorização, né? Os custos com partes e peças, contratos de serviço, e aí eu tenho todos esses dados já analisados, prontos, e aí o que eu faço com ele? É importante que os hospitais tenham um comitê para avaliação de tecnologias. Tendo esse comitê, esses dados são apresentados, obtendo uma aprovação desse comitê, a gente já pode preparar os testes clínicos, combinamos com os profissionais da assistência, né? Como é que esse clinical trial, né, vai ser realizado. Então a gente cria um conjunto de ferramentas para extrair do usuário as observações deles, né? Junto com os aspectos financeiros e os aspectos técnicos, a gente pode levar essa recomendação para o comitê final para gerar uma aquisição, né? Uma aquisição de tecnologia baseada num processo de avaliação de tecnologia do hospital com o objetivo de garantir segurança, eficácia, efetividade e eficiência. E aqui eu vou dar duas orientações. O que é eficácia tecnológica em saúde? É a medida do benefício ou o resultado em saúde que aquela tecnologia traz em condição ideal de uso. A efetividade é a mesma medida do resultado do benefício da tecnologia, porém em condições reais de uso. Condições ideais de uso, muitas vezes você tem todas as condições de contorno, mas na prática você acaba não tendo. Então você tem uma perda de eficácia, que a gente chama então de efetividade. E eficiência tecnológica ocorre quando eu tenho duas tecnologias que são igualmente eficazes, igualmente efetivas. A mais eficiente seria
a mais barata, né? Então, é isso, né? Nós estamos aqui na Escola de Engenharia Clínica no YouTube, que é um espaço que nós criamos para que as pessoas possam aprender um pouco mais sobre esse tema, lembrando que esse tema deve interessar administradores hospitalares, a médicos, enfermeiros, enfim, biólogos, físicos. É uma área bastante ampla que requer um conhecimento amplo também, né? E uma equipe multidisciplinar. O próximo episódio, seleção de produtos e fornecedores dentro do ATS. Manda suas dúvidas aí, proponha discussões, que nós estamos dispostos a contribuir com uma formação de vocês. Quando eu tiver um tempinho, lá no Facebook, @Engenharia Clínica LTDA, tem a nossa página lá. E no dia 21 de outubro vai ser o terceiro dia global da Engenharia Clínica, onde nós criamos um evento no Facebook com expectativa de que vocês mandem seus vídeos, seus comentários para comemorar com a gente esse dia 21. Então é isso. Escola de Engenharia Clínica no YouTube. Obrigado pelo seu tempo.